Com o programa Manancial desta semana, falando hoje sobre esperança, só em Cristo, esperança de dias melhores. Eu estava finalizando o bloco anterior, terceiro bloco, falando sobre a manifestação do amor de Deus em relação aos homens, no sentido de se mover para que o homem pudesse ser salvo, alcançar a salvação, e esta manifestação se dá através do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como que Deus, Ele olha para a humanidade, para os homens? Como que Deus vê os homens hoje? Deus, de acordo com as Escrituras, Ele olha para os homens, aqueles que ainda não tiveram este encontro lindo de novo nascimento, encontro com Cristo, reconhecendo o Salvador, não é? Atribuindo a esta obra maravilhosa e poderosa de Jesus Cristo, né? Através do seu ministério, como uma obra de salvação para o seu bem, para o seu sucesso, libertação, vitória, enfim, não é? Poderíamos aqui estar tecendo muitas condições ou qualidades de alguém que vive em Cristo Jesus. Ele deixou as trevas, veio para a luz. Ele era cego, mas agora ele enxerga. Ele estava perdido, expressões bíblicas, mas ele foi achado. Estava longe, agora está perto. Como que Deus olha para os homens que ainda não alcançaram esta nova vida em Cristo Jesus, oferecida por Jesus Cristo? Deus olha com um olhar de compaixão, de misericórdia. E, aliás, Deus tem ampliado o seu tempo, né, na sua contagem soberana do tempo, para que os homens tenham a sua possibilidade esgotada no seu máximo limite, no seu máximo possível. Veja o que as Escrituras nos dizem, usando Deus os seus servos no passado. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, ele nos diz assim: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, esta é a maneira expressa da vontade de Deus, é a revelação escrita de forma aqui inspirada, revelada por Deus, da manifestação dele em relação aos homens. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Deus não criou o homem para a condenação eterna. Deus não criou o homem para que ele viva eternamente longe da sua presença. Então, podemos assim dizer, de forma muito particular minha, podemos assim parafrasear que Deus está esticando o tempo, trazendo aos homens toda a possibilidade. Deus está aqui empenhado de todas as maneiras, de todas as formas, para que o homem seja salvo, para que o homem se salve, para que o homem venha ao conhecimento da verdade. Porque Deus não tem prazer na morte do homem, longe dele. Deus não tem prazer na condenação, que o homem, que a pessoa pereça. E então ele manifesta, ele quer que todos os homens sejam salvos. Olha aqui agora o apóstolo Pedro, não Paulo, agora o apóstolo Pedro, escrevendo na segunda carta, sua segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso número 9. Olha o que diz as Escrituras aqui, meu amado telespectador. Quem que está dizendo aqui? O apóstolo Pedro, pessoa que é autoridade espiritual. Paulo, eu citei anteriormente, escrevendo a Timóteo. Paulo é uma autoridade espiritual, uma autoridade na igreja de Jesus Cristo, dos dias iniciais e da igreja de Jesus Cristo dos dias atuais. E eles ambos serão autoridade até o dia do arrebatamento, até a eternidade, continuarão sendo autoridade. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9, diz-nos assim: o Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a têm por tardia, mas ele é longânimo para conosco. Olha o que diz o apóstolo Pedro: Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O que é ser longânimo? Ser longânimo é ter ânimo longo, é ser paciente, é aguardar, dar tempo, esperar. Ele diz aqui as Escrituras, conforme eu fiz a leitura, o apóstolo Pedro diz que Deus ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se e venham ao conhecimento da verdade. Então, é desta maneira que Deus olha para a humanidade hoje, distante dele, longe, em trevas, cegos, na ignorância espiritual, nas trevas espirituais, que ainda não desfrutam deste pleno conhecimento da palavra, que não compreendem ainda, que não desfrutam ainda do efeito poderoso da manifestação, do nascimento do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, amado telespectador, queira Deus que você tenha este privilégio de vivenciar este momento de reconhecimento e de valorização do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que isto a gente deve todos os dias, não é? Devemos nos remeter para o nascimento de Jesus, isso deve ser algo permanente, mas de forma muito própria nesta época que estamos vivendo, último mês do ano. Estamos nos aproximando aí do dia 25, quando todos na sociedade ocidental comemora o nascimento de Jesus Cristo, a natividade. Oh, maravilha! Jesus nasceu, veio o Salvador manifestar-se e estar entre os homens, trazendo, não é, nas palavras ali daqueles anjos que informaram os pastores que apacentavam os seus rebanhos. Hoje ele está trazendo boas novas de grande alegria, paz na terra aos homens, não é? Paz na terra e boa vontade aos homens, ou boa vontade para os homens. Na verdade, esta é a manifestação gloriosa de Jesus Cristo através do seu nascimento virginal. Então, Deus ele é longânimo, é desta maneira que ele olha para as pessoas. Mas este ânimo longo de Deus vai durar para sempre? Vai durar para... Esse ânimo longo de Deus, qual é o limite deste ânimo longo de Deus? Deus tem estabelecido os tempos, né, no seu propósito, no seu plano, no seu projeto em relação à salvação dos homens. Deus tem estabelecido os tempos. Ele tem a sua maneira de contagem, ou o tempo de Deus, o Kyrios de Deus. Ele haverá de se manifestar. O que nós sabemos, na verdade, é que ele é longânimo para com os homens, não querendo que ninguém se perca, mas desejando que todos venham ao arrependimento. Isto é muito claro para todos nós, quando vamos para as Escrituras. Portanto, quando as oportunidades forem cessadas a mim, a você, a todos os homens, as pessoas que fazem parte da sociedade, ninguém poderá argumentar que não lhe foi franqueada a possibilidade, que não lhe foi dada ampla possibilidade. Porque de acordo com as Escrituras Sagradas, nós vemos que Ele, Deus, Ele é longânimo. Não quer que ninguém se perca, mas quer que todos venham a arrepender-se e venham ao conhecimento da verdade. Uma outra questão aqui que é muito importante, que é salutar, que é altamente relevante, é o que a Bíblia nos fala sobre a nossa postura de confissão.
Veja o que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 10 e o verso de número 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É altamente relevante, é salutar. Precisamos, imprescindivelmente, confessar a Jesus Cristo com os nossos lábios, crer no nosso coração que Ele nasceu na manjedoura para trazer a mim salvação. Eu preciso crer no meu coração que Ele morreu na cruz do Calvário e Ele ressuscitou ao terceiro dia para me abrir a porta da vida eterna, para me abrir a porta da restauração espiritual da minha vida e da vida das pessoas que assim o crerem diante de Deus. Que você possa guardar no teu coração estas palavras que hoje aqui, de forma muito oportuna, estamos trazendo a você em função dos dias que nós estamos vivendo, as vésperas da comemoração do aniversário de Cristo. Que Ele realmente possa nascer a cada dia a favor da tua vida, te trazendo salvação eterna. Assim chegamos ao final de mais um programa e eu quero te convidar para orarmos nesse instante. Bondoso Pai que estás nos céus, no nome santo e maravilhoso de Jesus, nós aqui estamos orando ao Senhor nesse instante, agradecendo-te pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando esta palavra tão especial nestes dias, Pai, quando nós todos como sociedade comemoramos o nascimento e a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus Cristo. Sabemos pela revelação da palavra e aguardamos porque nela cremos e aguardamos a segunda vinda de Jesus Cristo, quando então o Senhor trará justiça, quando então o Senhor manifestará o seu julgamento a favor de todas as pessoas. Dá-nos esta graça para vivermos a cada dia esperançosos nas tuas promessas. É a minha oração, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, aqui estaremos semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Novamente declaramos: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.